Então, teve um vídeo que eu fiz sobre a definição de caminho do meio, aquelas 3 noções de caminho do meio, e agora eu vou falar do caminho do meio como, é difícil dizer como escola filosófica, mas não é uma escola, mas é uma forma de budismo, assim, né? Em termos históricos e didáticos. Por que eu falei históricos e didáticos, né? Porque tem essa palavra caminho do meio como pessoas que se auto-identificaram como, né, Madhyamaka. Nós somos as pessoas que sustentam essa visão do caminho do meio, né? Que é a visão sem visão. A gente estava falando que no sentido último não tem uma tese, não tem não tem, a própria noção de uma visão é vazia, né? Então essa é a visão do caminho do meio. A visão do caminho do meio é uma não referencialidade, uma não fixação a nenhuma visão, um estado de completa abertura e flexibilidade. E ainda assim, ela não é qualquer coisa. Então ela começa já falando de um jeito além dos extremos mesmo, assim, que não nos deixa segurar nem a noção de caminho do meio, né? Então, mas com certeza tem essas figuras históricas no budismo que começaram a dizer o caminho do meio, né? Nós somos o caminho do meio. Então, e tem essa perspectiva, e daí, dentro dessa tradição que formulou essas... Na verdade, são uma série de refutações de outras escolas, né? Então, dentro dessa perspectiva histórica que tem uma tradição de centros de estudo, universidades, mestres, e principalmente essa literatura que a gente diz polêmica, né? Essa literatura de refutação. Então eles pegam as outras escolas, tradições budistas e reduzem a picadinho, assim, né? Eles dizem assim, bom, é Dharma, está funcionando, mas a gente vai depurar essa visão, que essa visão deles aqui está muito metafísica ainda, tem muito metafísica no sentido de ter uma estrutura subjacente fixada, tem uma fixação, uma estrutura subjacente aqui ainda. Então nós vamos eliminar isso, nós vamos deixar livre, reduzir isso aqui a uma... Tem alguns que dizem que é uma mera dialética, mas aí outros dizem, não. Tem um resultado, essa é uma prática que tem um resultado, e esse resultado não é uma mera dialética, né? Então tem esses dois aspectos aí. Num sentido até de filosofia ocidental, tu podia dizer, eles são sofistas, né? Porque eles não estão provando nada, mas eles estão refutando os outros. Então eles não têm uma opinião deles, mas eles estão aí incomodando um atrás do outro, né? Sim e não, né? Porque não é por uma questão de má vontade, né? Não sei se, com certeza, né? Que os sofistas também tinha gregos que defendiam eles e tinha gregos que usavam eles para saco de pancada, né? Então, não sei com relação a eles, mas com relação aos budistas, a Madhyamaka ela não dissolve as outras visões assim por má vontade, né? Ela dissolve porque percebe que se a pessoa for por ali, daí a visão não está perfeita. E como é que a visão está perfeita? A visão está perfeita quando ela não tem nenhuma referencialidade, nenhum ponto de fixação, não tem um substrato, não tem uma base, não tem uma asserção definitiva, né? Asserção definitiva, uma afirmação que seja autossustentada, assim, não tem nenhum tipo de axioma desse tipo, assim. Portanto, não tem nenhuma tese. Não tem nenhuma tese, é um castelo de cartas, caiu tudo, assim. Né? Então tem toda uma tradição de eruditos. E daí, o curioso é que tu pensa, bom, mas esses caras estão destruindo tudo, né? Eles não sabem nada, então, né? Mas eles têm que saber, eles têm o trabalho e o cuidado de lidar com inúmeras visões dentro do Dharma, assim. E no sentido do praticante, daí vem essa noção de didática, né? O que a gente faz é isso também, porque quando a gente entra no Dharma, a gente tem essas visões, a gente tem uma série de formas, hábitos da mente, do intelecto operar
com relação aos ensinamentos. E a gente vai depurando isso e tentando se livrar dessas noções arbitrárias que a gente poderia ter, essas noções não justificadas, que muitas vezes parecem justificadas porque elas estão justificadas pela metade, né? Então tem uma escadinha que sai do nada, assim, caminha uns 10 passos, aí tu olha e diz, mas essa escada aqui, quando a pessoa olha para trás, a escada parece que ela tá na base, assim, né? Então, porque tem muitos degraus, assim, então ela tá olhando para um horizonte de degraus, assim, isso aqui que eu tô pensando é muito justificado. Mas no fundo, ela tá caindo, tá no ar, assim, né? Também não tem justificação. Então, tem muitos sistemas de pensamento dentro do Dharma que operam nessa perspectiva, assim. Na perspectiva de que o encadeamento de ideias deles tem um substrato, né? Às vezes, aí, né, então nessa didática eu pretendo fazer alguns vídeos sobre isso. Com certeza, isso é muito preliminar, o meu entendimento disso é extremamente raso. Até, né, em termos de Brasil, talvez eu seja uma das pessoas que saiba sobre isso melhor, assim, mas igual é quase nada. Então, tem umas pessoas trabalhando academicamente com isso, tem umas pessoas falando um monte de bobagem sobre isso. Tem pessoas que, né, estudam no contexto do Dharma, assim. Então, com certeza é só para... eu estou falando um pouco sobre isso só para abrir essa curiosidade, né, com relação a as pessoas que têm essa perspectiva, esse interesse intelectual, mais intelectual em estabelecer a visão, né? Estabelecer a visão é estabelecer essa visão sem visão que vai permitir a prática da melhor forma possível, que vai permitir o resultado da melhor forma possível. É a melhor fundação para o refúgio, a melhor fundação para a prática. A gente tem uma visão, a gente precisa depurar ela. Então a gente já tem uma visão quando a gente está praticando, quando a gente se interessa pelo Dharma, mas ela ainda, né, está engajada, está misturada com outras coisas, ela está imperfeita, ela está vacilante, ela está incompleta. Então a gente afia o intelecto e vai depurando essa visão até ela se tornar uma flexibilidade absoluta intelectual da mente, assim, né? Uma abertura completa, que não é qualquer coisa, normalmente não é arbitrário, não é qualquer coisa. Esses dois extremos são estranhos a gente não consegue entender que tem uma coisa assim, né? Mas é um pouco que nem na meditação, quando a gente medita, a gente é muito teso, assim, né? Bota muita energia, assim, daí, né, tem uma tensão, essa energia toda, ela cansa, produz um cansaço e produz distração também. Daí depois quando a pessoa está cansada, aí a pessoa tem torpor, a pessoa meio que dorme, assim. Então uma pessoa está agitada ou ela está dormindo. Ela nunca tem um estado estável no qual ela, né, pode considerar os objetos, pode considerar as coisas com calma, né? Usa a palavra tranquilidade, calma, com objetividade, assim, porque ela está sempre envolvida no desinteresse, no torpor ou na megalomania, na agitação, né? Então, e esse estado, que é o caminho do meio dentro da meditação, ele também existe intelectualmente falando, né? Então, intelectualmente falando, às vezes a gente está muito fixado em resultados e às vezes a gente está muito desinteressado, assim. Então, e também nesse outro nível, às vezes a gente quer dizer que não interessa, nada interessa em termos intelectuais, ou às vezes a gente quer estabelecer uma teoria. E o caminho do meio, ele não é nem eliminar a racionalidade, eliminar a razão, o processo discursivo, nada disso, nem produzir uma tese, produzir um resultado, produzir uma coisa na qual se segurar, assim. Essas duas coisas, elas são extremos, por isso que se diz caminho do meio também, né? E então tem esse aspecto histórico, né, que a gente vai dizer assim, por que eu estou falando de caminho do meio? Bom, eu pratico o budismo tibetano. O budismo tibetano, todas as tradições que tem do budismo tibetano, sem exceção, elas estudam o caminho, elas participam, elas tomam o caminho do meio como filosofia superior. Filosofia é uma palavra que não se devia usar nesse contexto. Tomam o caminho do meio como visão superior. Como visão sem visão superior. A gente fala Nyingma, Gelug, fala dentro dessas tradições, tem subtradições, tal mosteiro, tal professor, todo mundo é caminho do meio. Todo mundo é caminho do meio no sentido de ser dessa tradição de Nagarjuna, Shantideva, Chandrakirti, desses pensadores budistas que passaram pela Universidade de Nalanda, né?
esses pensadores do Mahayana, comentadores do Prajnaparamita, que é uma série de sutras, né, que falam sobre a perfeição da sabedoria. Então, qual seria a outra alternativa? A outra alternativa mais comum é a Yogacara, né? A Yogacara. E tem bastante pensamento Yogacara, o budismo tibetano preserva bem o pensamento de Yogacara, mas não vai ter nenhuma escola budista no Tibete que vai dizer que a Yogacara é superior à Madhyamaka. Vai ter algumas que vão unir Yogacara com Madhyamaka numa única visão, e vão falar da Yogacara quase tão bem quanto falam da Madhyamaka, mas em modo geral, principalmente quando você está falando em estabelecer a visão, principalmente quando você está falando assim, ou seja, falando em termos intelectuais, a Madhyamaka é a base do estabelecimento da visão em todas as formas de budismo tibetano. E não é só no budismo tibetano, tem muito budismo chinês, tem muito budismo no Japão e em outros lugares que se estabelece com base nesse pensamento dessas universidades, da Universidade de Nalanda principalmente, né, na Índia. Então, quando a gente fala no Dalai Lama, a gente está falando de um pensador, né, uma pessoa que louva a Madhyamaka. Tem no Tibete, daí também, claro, eles não gostam de ficar assim tão simples, né? Então eles gostam de dividir a Madhyamaka em subescolas, assim, às vezes mais de duas principalmente, né? Que é a Svatântrika e a Prasangika, sendo que todos eles consideram a Prasangika superior. E algumas vezes eles têm uma terceira forma que mistura Yogacara junto, né? Então Yogacara, Svatântrika, Madhyamaka, Madhyamaka Svatântrika Yogacara, Madhyamaka Yogacara Svatântrika, alguma coisa assim. Né, algumas vezes eles falam em grande Madhyamaka, grande vacuidade também. Então tem essas perspectivas todas dentro do pensamento tibetano. Só que eles, na Índia mesmo, onde nasceu o caminho do meio, na Índia mesmo eles não tinham essa subdivisão dentro da Madhyamaka. Claro, os pensadores eles refletiam sobre a Madhyamaka de forma diferente, mas eles não chegaram a ter, não chegavam a criar uma nomenclatura para salientar essas diferenças, né? Ou talvez até nem tinham tanta clareza sobre os debates continuaram, e daí no Tibete é que eles se estabeleceram como professores realmente opositores, assim, né? Ideais de Madhyamaka diferentes, assim, né? Mas também o que é curioso com relação principalmente a Prasangika, é que cada um tem no Tibete uma versão do que é Prasangika. E até acontece às vezes da pessoa, do professor de uma tradição se identificar como Prasangika, aí vem outro professor e diz assim, não, mas isso que tu está dizendo é a Svatântrika. Olha só, tu falou blá 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 blá, ó, viu? É a Svatântrika. Você está usando a lógica, como você está usando a lógica para chegar num resultado, olha só, portanto, porque os Svatântrikas supostamente, eles ainda se seguram numa coisa que é a tal da lógica. E às vezes fazem uso dessa palavra lógica privada, ou seja, uma lógica, um raciocínio que funciona para a pessoa. Não é que a pessoa não possa explicar para outro, mas é autocontido. Então a pessoa consegue entender por ela mesma, assim, né? Então, quando ela tem um resultado de uma proposição que funcionou para ela mesma, a partir dela mesma, daí essa pessoa é uma Svatântrika. E daí o que acontece é com os tibetanos dizem, não, você acha que você está refutando o outro, mas você está falando de si mesmo. Então você está fazendo, no fim você está fazendo exatamente aquilo que você está criticando no outro. E assim por diante. Eles ficam, né, tem essa coisa aí por vários séculos que eles estão debatendo essa distinção. De forma geral, então, na didática tradicional num mosteiro, quando você vai se explicar a Madhyamaka, se explica ela com uma série de refutações com relação a outras escolas, né? Então se refuta duas escolas do Hinayana, que hoje em dia é politicamente incorreto usar a palavra Hinayana, então duas escolas do Shravakayana. O Hinayana se subdivide em Shravakayana e Pratyekabudayana. Então, nem Shravakayana nem Pratyekabudayana são termos pejorativos. Agora, Hinayana, às vezes, é considerado literalmente um termo pejorativo. Então, muitos autores, muitos professores budistas estão abandonando, embora esteja a literatura, tanto clássica quanto moderna, esteja lotada desse termo. Nos últimos 10 anos, se vê muitos professores tibetanos evitando o termo Hinayana, por uma questão de relação também com a tradição Theravada, que normalmente é acusada de ser Hinayana, né? É reconhecida pelos outros como sendo Hinayana. Não, como vocês estão me chamando de Hinayana? Estão me xingando? Que história é essa?
Então, eles pensam, mas a gente precisa falar desse negócio ainda, dessas divisões e tal, então vamos usar Shravakayana, que não é tão ofensivo, assim. Bom, a tradição que se refuta na Madhyamaka não é nem tão, né, tão semelhante com o que sobreviveu do que a gente poderia chamar de Shravakayana, que é o Theravada. São as duas tradições, a Vaibhashika e a Sautrantika. São duas tradições Shravakayana. A Vaibhashika é extrema, eles são os primeiros a serem refutados, mas eles não são mole, eles são realmente grandes, são sistemas realmente grandiosos assim de budismo, né? A Vaibhashika em particular, ela foi o Abhidharma Vaibhashika foi composto por 500 arhats. Então, e a grande Vaibhashika quer dizer a grande exposição, né? Então, eles têm um Abhidharma, o primeiro Abhidharma de sofisticação assim completa, assim, é o Abhidharma da Vaibhashika. E as duas formas são realistas, né? Que em filosofia quer dizer que eles acreditam no mundo externo. Então, né, não é Matrix. O mundo externo né, tem objetos sólidos e também não sólidos externamente à nossa percepção. Já a Chittamatra, que é a terceira forma, que já é uma forma Mahayana, que tem alguma relação com a Yogacara, né? Não é exatamente a Yogacara, e aqui a gente está refutando ela nessa didática de ensino Então a gente refuta a Vaibhashika, refuta a Sautrantika, refuta a Chittamatra. Em alguns textos eles acrescentam uma escola hindu aqui, porque a Samkhya é uma escola que já é considerada mais sofisticada que a Vaibhashika e que a Sautrantika, mas que não tem uma forma budista própria, né, a Samkhya. A Samkhya é só hindu, mas é considerada bem sofisticada ao ponto de estar dentro do debate budista, né? E depois, se está falando em budismo tibetano, se começa a falar dessas diferenças sutis entre as formas de Madhyamaka, né? E cada uma dessas escolas, elas têm uma epistemologia própria. Todas elas usam mais ou menos o mesmo sistema lógico, né? É que no budismo, de forma tradicional, não tem uma separação estrita entre lógica e epistemologia, assim, se chama pramana. Pramana é estudo do conhecimento, mas eles não separam a disciplina da lógica da disciplina do conhecimento. Eles falam de silogismo, dessas coisas, só que eles falam sempre dentro da teoria de conhecimento, né? Então eles não... É porque a pessoa que tem um entendimento técnico de filosofia, né, às vezes fica um pouco confuso, porque como é que, né, eles não separam lógica e epistemologia? Porque no Ocidente a gente adora separar lógica e epistemologia, né? Tudo tem que ser... Né, tem que ter seu cantinho, assim. E daí tem vários problemas dentro da lógica, que é óbvio que é um problema epistemológico, né? Mas eles têm que, né, na lógica, não vamos entrar em questão de conhecimento, vamos entrar só no formalismo, só a forma, nós estamos falando aqui. Daí depois, na epistemologia é a mesma coisa, claro, da epistemologia tem mais facilidade de aceitar a necessidade da lógica do que a lógica, né? Porque a lógica se define por não ter epistemologia, né? Então, no budismo não tem essa distinção, assim, até quando se vê, às vezes se vê um professor budista falando sobre lógica, eles estão usando o termo laico, né, de ser algo que tem que soa racional, assim, né. Eles não estão usando num sentido filosófico estrito, ocidental, técnico da filosofia, que está falando num formalismo, né. Nem que seja um formalismo moderno, mas mesmo uma estrutura livre de conteúdo, né? Uma estrutura pura, sem conteúdo. Eles não se falam. Embora daí a pessoa vai olhar lá tanto a lógica hindu quanto a lógica budista, se for olhar os papers científicos que tem sobre isso, é tudo cheio de formalismo, porque é muito detalhado os sistemas lógicos dele, mesmo eles não usando formalismo. Então, quando se fala hoje em dia em lógica Nyaya, a lógica budista, não sei mais o que, tem os termos que eles usam, os termos são formalizados, umas tripas de formalização assim, enorme, assim. Mas como é que os caras pensavam se... Porque, né, para entender por que eles estão querendo dizer com retu, por exemplo, retu, que é pervasion, né? Eles
quebram a cabeça para tentar descobrir, realmente não é muito simples assim. Então, quando a gente está falando em caminho do meio, a gente está falando desses aspectos que todas as escolas budistas contêm, né? Que a gente falou no outro vídeo, de moderação e de algumas vezes também dos entendimentos do Buda, quando o Buda no Sutra usa o tetralema, usa essa lógica, assim, ele está meio que falando além dos extremos. Então, todas as escolas têm esses sutras que o Buda fala 4 coisas, sim, não, tanto sim quanto não, nem sim nem não. E ele diz não é nenhuma das 4 opções. Faz uso desses termos de antinomia e que é uma coisa que, por exemplo, o espaço ele não tem limite. Se o espaço tiver limite, ele não é espaço. Mas aí como é que define o espaço se é uma coisa sem limite? Ele não tem um lugar que o espaço começa ou que o espaço termina. Porque se o espaço tiver um lugar que ele começa, daí o que é que contém o espaço? Então é uma coisa que é uma coisa... Aí essas perguntas do tipo assim, mas o samsara tem início, mas o samsara tem fim. Então o Buda não respondia. Né? São perguntas que, né, por si só, elas demonstram limites dentro da linguagem ou dentro da estrutura de pensamento. Né? Então também tem essa noção de caminho do meio. Assim. Mas eles não se reconhecem como, nós somos a escola caminho do meio. A escola caminho do meio, ela começa a se identificar com o surgimento da Universidade de Nalanda, né, na Índia. E esses professores, assim, Shantideva, Chandrakirti, Buddha Palita, Nagarjuna, se bem que Nagarjuna mesmo, talvez, o Mula Madhyama Kakarika, ele que faz o texto, né, as 50 estrofes do Caminho do Meio. Então ele que é o fundador da escola Madhyamaka, né? Então, quando a gente fala Nagarjuna, o Nagarjuna ele é querido por basicamente todo mundo, exceto uma pessoa que tem aqui no Brasil que fala de budismo na academia e que é um total charlatão, e ele diz, Nagarjuna não tem nada, é a única pessoa que eu conheço que só fala bobagem esse Nagarjuna. Só no Brasil para ter uma figura dessas, né? É inacreditável, assim. Esse negócio de caminho do meio não faz o menor sentido. Tá, mas você está criticando todas as escolas do budismo, todo o budismo tibetano tá errado, então. Todo budismo tibetano aceita o caminho do meio. O que interessa é o resultado que eu cheguei aqui, claro, cara, mais acadêmico que budista, né? Então, embora se diga budista, usa roupa e sai por aí pregando seus absurdos, é convidado por centro de Dharma. Tem gente que leva ele a sério, assim. Não, Nagarjuna não sabe nada. Nem o Theravada. Theravada gosta do Nagarjuna. Todas as formas de Mahayana gostam do Nagarjuna. A gente não tem uma forma de Mahayana que não tenha Nagarjuna como patriarca, né? Claro, tem a escola, tem fora do Tibete, tem as escolas que consideram o Yogacara superior. Mesmo elas, às vezes, elas usam a palavra caminho do meio para se auto-referir também, né? Então isso deixa a coisa bem confusa, assim. Mas elas também têm o Nagarjuna como patriarca, assim. Às vezes, né, o que pode acontecer é que eles colocam o Nagarjuna na mesma posição que as escolas tibetanas normalmente colocam o Yogacara, um pouco abaixo, assim, né? A Madhyamaka é a superior, e daí a Chitamatra, que é uma versão enfraquecida da Yogacara, é um passo abaixo. Mesmo assim, eles reconhecem um grande valor na experiência prática, né, e nos ensinamentos de prática que tem, né, porque o Yogacara é, em primeiro lugar, não uma forma de estabelecimento da visão, mas uma forma de prática. Embora tenha uma epistemologia extremamente sofisticada na Yogacara, né, que é muito reconhecida também no Tibete. Até na Nyingma, particularmente entre as escolas tibetanas, é a que tem a maior boa vontade, a melhor inclusão da Yogacara do Dalai Lama. Chega a dizer que na Nyingma tem um entendimento Madhyamaka e uma estética Yogacara. Então, esse vídeo era basicamente para fazer esse sobrevoo, né, para estabelecer que tem essa noção de caminho do meio que não é universal no budismo, mas que é uma escola do caminho do meio, né, uma forma de auto-identificar. Muitos professores se auto-identificaram dessa forma, e todas as escolas no budismo tibetano, elas se consideram proponentes do caminho do meio. E
com variações, nem todas as visões são iguais, mas todas se identificam como caminho do meio, e todas elas seguem mais ou menos o currículo, daí a gente fala o processo didático pelo qual se estabelece a visão do caminho do meio, que passa pela refutação, daí, né, seria de todas as escolas, mas tem umas escolas escolhidas, que são a Vaibhashika, a Sautântrica e a Chittamatra. Daí, ocasionalmente, também tem as refutações específicas de formas de Madhyamaka, como melhores ou piores, ou furadas ou corretas dentro dessas especificações. E vale lembrar que essas investigações, essas refutações, esses processos, por que eu estou chamando de processo didático isso? Porque nós temos a tendência de encontrar essas visões em nós mesmos. Ou, se não elas claramente, formas que se aproximam delas e que daí, se a gente resolver, se a gente dissolver ela pela raiz, ou seja, pela forma mais sofisticada dela, então as formas mais sofisticadas de realismo são a Vaibhashika e a Sautântrica, e a forma mais sofisticada de idealismo dentro do budismo é a Chittamatra. Claro, se eu estou falando como uma pessoa que estudou um pouco de filosofia ocidental, então a gente usa esse termo realismo, termo idealismo, que não são usados na literatura tradicional, né? São formas específicas de reificar visões da vacuidade. Então tem uma visão da vacuidade na Vaibhashika, uma visão da vacuidade na Sautântrica, uma visão da vacuidade na Chittamatra. E a Madhyamaka vai dizer, olha, quando a Vaibhashika pensa dessa forma, que nós mesmos podemos pensar dessa forma parecida, talvez normalmente não tão bem pensado quanto a Vaibhashika. Então, se a gente levar isso no limite, pensar que nem eles, que são os que pensaram melhor essa situação aí de existir átomos, né? Eles têm uma noção de partículas indivisíveis, que não é esses átomos da física que a gente tem agora, mas partículas, átomos gregos mesmo, aqueles que são indivisíveis, né? Se a gente pensar dessa forma, se as coisas são feitas de partícula, daí a vacuidade deles não opera, não funciona, tem os seus problemas. A Sautântrica tem instantes, uma das Vaibhashikas e a Sautântrica tem instantes discretos de tempo na consciência, né? Então quando estala o dedo tem 64 instantes de consciência e são discretos. E daí na teoria do conhecimento deles, da percepção, eles têm problemas também no reconhecimento da vacuidade, assim, tipo, a vacuidade deles não pode ser. São duas formas de realismo que tem no Shravakayana, né? E daí Chittamatra é uma forma idealista, né? Apenas mente, só tem a mente, só a mente produz. Tem uma teoria do conhecimento extremamente depurada, muito sofisticada, assim. É muito querido pela maioria dos budistas. Os budistas adoram Chittamatra, quando começa a estudar, acha fascinante aquilo. E daí a Madhyamaka vai lá e acaba com eles também. E eles são tudo, né? Eles tudo têm renascimento, eles todos acreditam, tem refúgio no Buda, todos eles têm prática de meditação, todos eles são, né, budistas muito bons, assim, têm realizações, são praticantes excelentes, assim. Mas a Madhyamaka vai lá e depura, assim. E, enfim, a Madhyamaka, que é além dos extremos, assim. Então, quando se estuda isso ao longo de muito tempo, normalmente pega um texto clássico, pega um comentário, 2 comentários, um professor moderno, textos modernos, estuda isso por 3, 6 meses, o dia todo, assim, em grupo, aí começa a refinar o entendimento dessas refutações, assim. Então é interessante passar por isso várias vezes e, né, eu estou fazendo esses vídeos para despertar essa curiosidade nas pessoas que querem estudar isso, procurar os professores, pedir para os professores esse tipo de ensinamento ou estudar no exterior, ou ouvir áudios, né, ver vídeos desse tipo de ensinamento, procurar os textos. Eu já não digo assim para procurar os textos, porque daí já sabe, né, já vira budista de internet de novo, não adianta. Então é importante estabelecer a visão, é importante estudar isso, mas é melhor buscar esse contexto tradicional para fazer isso, né? Vai funcionar melhor. Então, assine meu canal. Se quiser, clica naquela sinetinha que faz a notificação chegar. Por favor, assine meu boletim informativo por e-mail. E nós nos vemos na prática do Dharma.
Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por essa prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Ganirawe Korajin Kazumbana de Wamalu Jungwene Jerezi Wantejin Jazoeza Peka Jabadu Tenju Chi Om Sochi Jamin Jabene Jana Sawa Kunchatu Jeo Zetari Baben Jondo Toteru Peroni Jogizazu Datu Tenju Chi Chimekone Pema Samba Osa Sona Jantese no Pai Garju Wanshu Juki Trupiko Kusese Shin Sinda Shin Shua Jingme Tuju Trupanangi Wancho no Tupatenor Buyen Neko Pomolura Sanelum de Dileta Tenju Chi Peme Jason Pemerizo Jepeme Dan Laji Kusesu Wan Pema Choji Dramarizo Jindoni Bemelon Jedru Juji Pendenjuane Jumbo Dembayori Nepadan Demazin Pejebonan Kusenja Sentenju do Sun Sanjay Guru Rinpoche quando com date hoje pode abater com satu da passar só deve ser gente lá do só China Sangwe Baje Joa Dan Zambalon de Rupa Jende Lobo Mahon Baja Guru Pemasa de Ken Loja Zone Loja Zanisa Sun Chapa Pedro de Shosun Guarda Mira do Sungele Show